Bora lá, meu povo! Fortaleza acerta retorno de Lucas Crispim. Saiba todos os detalhes. Guzmán não vem? Entenda a situação. Desfalque de peso contra o Internacional. Renato Paiva define escalação com mudanças. Kaique titular? Rodada começa com resultado ruim. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 31 de agosto de 2025. Finalmente o mês mais longo do ano chega ao fim e hoje tem jogo do Fortaleza. A bola rola às 8h30 da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre, para Internacional e Fortaleza. Jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo extremamente importante para as pretensões do nosso Lion, que visa sair da zona de rebaixamento o quanto antes. E aí eu já queria começar esse vídeo, galera, trazendo a tabela, porque ontem a rodada já começou com 3 jogos e um deles, vocês lembram que eu falei no vídeo de ontem, que era importante ficar de olho, pois aconteceu só o pior resultado possível. O rival tratou de perder para o Juventude dentro de casa. O Botafogo goleou o Bragantino por 4-1 em casa e o Cruzeiro venceu o São Paulo em casa, reassumindo a vice-liderança da competição. Com a vitória do Juventude sobre o Ceará, o Juventude, que tinha 18 pontos, agora foi a 21 e saiu da zona de rebaixamento, empurrando o Vitória e também o Vasco, que possui 19 pontos ambos. Agora a situação no Fortaleza ficou bem mais difícil, porque continua com 15 pontos e se vencer vai a 18, não sai da vice-lanterna, se aproxima do Vasco e do Vitória, mas mantém aí distante do Juventude. Por isso é muito importante que o Fortaleza vença o Inter hoje e vamos ter que secar os jogos do Vasco e do Vitória. Lembrando que o Vitória joga em casa contra o Atlético Mineiro, que eu não sei se vai poupar, eu acho que não, porque o jogo da Copa do Brasil é só daqui a 2 semanas, então deve ir titular. E o Vasco joga fora de casa contra o Sport, confronto do Lanterna contra o primeiro time agora da zona de rebaixamento. Então, meus amigos, temos que ficar de olho. Além disso, tem também o Santos, né, na estreia de Vojvoda, enfrenta o Fluminense em casa. Se o Santos ganhar, ele vai a 24. Aí vai ficando mais longe ainda do Fortaleza alcançar essas equipes. Então a rodada já não começou boa. O Leão precisa vencer, cara. Não tem outro resultado senão a vitória que ajude o Fortaleza a, quem sabe, começar a sair da zona de rebaixamento. Então, fiquemos de olho, tá? Fortaleza, faça a sua parte e a gente seca os adversários. Porque aí depois do jogo de hoje, meu amigo, é data FIFA, o Leão só volta a campo, se eu não estiver enganado, no dia 13. Ou seja, daqui a 2 semanas, um sábado, contra a equipe do Vitória na Arena Castelão. Aí depois, no outro sábado, pega o Palmeiras fora. Depois, no outro sábado, pega o Sport em casa. E quinta-feira, pós-jogo contra o Sport, encara o São Paulo. Serão 2 jogos dentro de casa. Ali no finalzinho de setembro e já no comecinho de outubro. Beleza, galera? Bom, vamos passar aqui adelante. Antes da gente voltar a falar sobre o jogo de hoje, trazer prováveis escalações das 2 equipes, eu queria falar sobre Lucas Crispim. Pois é, foi mais uma cravada do Expresso Tricolor. Ontem nós trouxemos a informação de que havia sim uma negociação, de que teria uma reunião para resolver essa situação. E no finalzinho ali da manhã de ontem, o GE cravou e o meia Lucas Crispim é reforço do Fortaleza para a sequência do Brasileirão. Então, vamos dar uma olhada aqui com muita calma na matéria para explicar a situação, o tempo de contrato e tudo mais, tá? O Diário do Nordeste traz o seguinte: Lucas Crispim retorna ao Fortaleza com vínculo até 2026. Saiba detalhes. O jogador de 33 anos estava atuando na Tailândia. Vamos lá.
O meia Lucas Crispim está de volta à Fortaleza. A informação foi dada inicialmente pelo canal Expresso Tricolor e confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta de 33 anos estava no Buriram United da Tailândia e chega com vínculo até o fim de 26. Crispim defendeu o tricolor do PC entre 21 e 23, em seguida se transferiu para a equipe tailandesa. O jogador fez 108 partidas pela equipe cearense, marcou 9 gols e deu 17 assistências. O atleta já havia demonstrado interesse em retornar ao clube no início desta janela de transferências, que se encerra na próxima terça, dia 2 de setembro. No entanto, o staff dele havia sido comunicado pela diretoria do Tricolor que a negociação não avançaria por decisão de Renato Paiva. O técnico entendia naquela ocasião que o jogador não se encaixaria no estilo de jogo da equipe. Aí vamos lá. O Fortaleza, como vocês já sabem, está na zona de rebaixamento, é o 19º, 15 pontos somados. Necessitando reagir com urgência no campeonato, o Tricolor trouxe na atual janela para a posição de meia ofensivo apenas o colombiano Yeison Guzmán, que já treina com o elenco há mais de 3 semanas, porém sequer foi anunciado ainda, devido a imbróglios burocráticos na negociação com o torpedo da Rússia. Detentor dos direitos do atleta. Em contrapartida, o Leão vendeu o meia venezuelano Kevin Andrade para o Maccabi Tel Aviv de Israel. PM, qual é a situação do Guzmán? Não vem mais? Lembram do que eu falei no vídeo de ontem? O Guzmán está resolvendo a questão burocrática. Tudo indica que isso deve ser resolvido amanhã, dia 1º, para ele ser regularizado na terça-feira. Porém, a gente tem que ter paciência, tá? Porque mesmo que ele seja regularizado e anunciado pelo Fortaleza, ele vai demorar ainda um bocadinho, cerca de 2 semanas, para estar apto para atuar pelo tricolor do PC. Ou seja, depois da data FIFA, jogos contra a Vitória, quem sabe, Palmeiras Esporte, o Guzmán já esteja ok para fazer a sua estreia pelo Fortaleza. Daí a necessidade do Fortaleza buscar o Lucas Crispim, porque está mais pronto do que o Guzmán. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos torcer para que o Guzmán seja realmente anunciado e regularizado amanhã, porque existe sim uma porcentagem de chance da negociação melar e o jogador não ser inscrito pelo Fortaleza a tempo no Brasileirão. Então, essa é a situação. Bom, quanto ao Crispim, torcer para render. Fortaleza vai anunciar a qualquer momento. Acho que amanhã deve anunciar. Torcer para ele nos ajudar a permanecer na Série A. É isso. Contrato até o fim de 2026, tá? Comenta a tua opinião sobre Crispim e também sobre Yeison Guzmán aqui abaixo. E aí tem um detalhe, tá bom? Aeroparsa. Crispim chega hoje às 5 da tarde. Meu Deus do céu, inventaram esse negócio de Aeroparsa. E o Crispim tá chegando aí a partir das 5 da tarde hoje no aeroporto de Fortaleza. Se você é fã do Crispim, vá lá receber o Crispim e torça muito para que ele consiga nos ajudar. Pelo amor de Deus, a Aeroparsa foi complicada. A página do Instagram Sou Crispim tá desde ontem enlouquecida, né? Feliz da vida, porque o Crispim tá voltando. Sobre o jogo de hoje, galera, Lucas Sacha sentiu desconforto e tá fora do jogo contra o Internacional. O boletim do departamento médico ganhou aí a presença agora do Lucas Sacha, infelizmente, né? Ele teve um edema muscular na panturrilha e não viajou com a delegação para Porto Alegre. Além dele, outros 2 atletas seguem em tratamento médico. No entanto, o técnico Renato Paiva assinou 23 jogadores para o confronto válido pela 22ª rodada, tá bom? Vamos trazer aqui a lista de relacionados para vocês? Vamos lá. Goleiros: João Ricardo, Elton Leite e Vinícius Silvestre. Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, o Everson Mancuso e Tinga. Zagueiros: Gaston Ávila, Cristóvão, olha aí, e Brites. Meias: Luca Prior, Rosseto, Matheus Pereira, Pablo, Roberto, Pierre e Pochettino. Atacantes: Alanzinho, Breno Lopes, Adam Bareio, Luceiro, Kaique e Iago Pikachu. Certo? E aí, qual será a provável escalação do Fortaleza? Segundo o GE, deve formar com Elton Leite, Tinga, Brites, Gaston Ávila, Bruno Pacheco e Rosseto, o Pierre entre parênteses, Matheus Pereira, Prior, Pikachu, Breno Lopes e Luceiro. Você gosta dessa escalação? Ontem na live de pré-jogo nós fizemos a nossa escalação num 4-1-4-1, vislumbrando aí uma mudança tática de acordo com o que o Paiva fez no jogo passado. E aí nosso time tem Elton Leite, Tinga, Emanuel Brites, Gaston Ávila, Bruno Pacheco, Matheus Rosseto no lugar do Sacha, Matheus Pereira, Pablo, Roberto e Pochettino. Não sei se a galera vai querer mais o Prior, Alanzinho e Breno Lopes, tá? Um 4-1-4-1, que é uma variação para o 4-4-2. Seria essa a nossa escalação. Quero saber de vocês, tá bom? No 4-1-4-1, Breno Lopes faz o falso 9 e o Alanzinho joga mais recuado como um jogador de meia ali ao lado dos outros jogadores, que seria Pochettino, Matheus Pereira e o Pablo Roberto com o Matheus Rosseto mais atrás. Deu para entender? Não deu para entender? Comenta a tua opinião
aqui abaixo. E o Internacional tem retornos para esse jogo, tá bom? E deve ir a campo com a seguinte escalação: Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Wesley, Alan, Patrick e Carboneiro, Ricardo Matias, é o time do técnico Roger Machado. Então vamos torcer para que o Fortaleza consiga fazer um bom jogo contra o Inter. E antes de finalizar esse vídeo, deixa eu trazer aqui para vocês o que o meu parceiro Lucas Colar trouxe de atualização na live de ontem sobre o Internacional. Vamos conferir agora. Fala galera do Expresso Tricolor, aqui Lucas Colar, atualizando as últimas informações do Internacional nesse duelo que é considerado como importante, diante do Fortaleza. O que acontece no domingo à noite aqui no Beira-Rio, e o Colorado, chega muito pressionado. Afinal, o discurso do ano inteiro do Inter foi de foco nas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Tanto é que acabou deixando o Brasileirão de lado, em vários momentos colocou o time alternativo, como no próprio duelo contra o Fortaleza no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que o Inter não conseguiu ir adiante nas Copas. Foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil e também foi eliminado pelo Flamengo na Copa Libertadores, de uma forma que gerou muitas cobranças aqui dentro do Internacional, por parte da torcida e também de alguns pares da direção. O jogo vale muito também para o técnico Roger Machado. Afinal, o Inter vem de 5 partidas sem vitória dentro do estádio Beira-Rio. O Colorado vem numa sequência muito dura e amarga ali, ao meio da tabela e até mesmo com uma certa proximidade da zona de rebaixamento. E é claro que esse duelo contra o Fortaleza é visto como decisivo muito pela fase em que chega o Fortaleza, por ser um time que está numa situação pior que o Inter. Não ter uma vitória no estádio Beira-Rio contra um time que está na zona do rebaixamento muito provavelmente irá acarretar na demissão do técnico Roger Machado. Para isso, o time não deve sofrer grandes modificações. Thiago Maia deve voltar à equipe, ele que ficou fora do duelo contra o Cruzeiro na última rodada por dores musculares, deve assumir a condição de titular na vaga do Richard, que é uma das piores contratações que o Inter fez aí nos últimos anos. Na ponta, a tendência é que Johan Carboneiro também seja titular. Até porque a informação que circula nesta manhã é de que o Inter aceitou a proposta do Al Rayyan do Catar para vender o atacante Wesley, que vem numa temporada muito ruim, apenas 1 gol e já estamos aí no final do mês de agosto. Então, o provável time do Inter, desenhando e pensando com a cabeça do Roger, deve ter o Rocher no gol, Brian Aguirre no lado direito, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia e o uruguaio Alan Rodrigues. No meio-campo, Alan Patrick, que também desfalcou o Inter durante a semana em alguns treinos em virtude de uma doença, acho que uma gripe ou uma febre. Carboneiro e Bruno Tabata. E na frente, o Ricardo Matias. O colombiano Rafael Borré está suspenso e não fica à disposição. Inclusive, a semana foi marcada por uma conversa da principal torcida organizada do Inter, a Guarda Popular, dentro do CT do Parque Gigante, cobrando direção, jogadores e comissão técnica. Há uma promessa de apoio no duelo contra o Fortaleza, mas se a vitória não acontecer, um protesto mais forte será marcado. Outra situação, estádio não deve estar nem perto da capacidade máxima. Estamos falando de um dos piores públicos do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Por 2 motivos. Primeiro, a questão do horário, domingo 8h30 da noite, e o frio que está fazendo aqui em Porto Alegre, e também, obviamente, o momento do time que não corrobora. Então o Inter esperando aí cerca de 10 mil colorados no duelo contra o Leão. Tá certo? Então, como diz o título da live de vocês, duelo do ruim contra o horrível é o que nos reserva aí no domingo à noite. Valeu? Um abraço e um ótimo trabalho. Tá aí, muito obrigado, Lucas Colar, tamo junto. E aí eu quero saber de vocês, galera, será que com essas informações do Internacional, Fortaleza tem alguma chance aí de se sair vencedor na partida? Eu acho que sim. Agora, tomara que o Fortaleza jogue bola, ou que se não conseguir jogar alguma coisa que preste, pelo menos traga o resultado, porque a gente já tá na conta da loucura, só o resultado importa, então precisamos muito da vitória hoje. Grande abraço pro Lucas Colar, a turma do Vozes do Gigante, nossos parceiros aqui do Expresso, faz tempo, mais de 3, 4 anos aí, essa parceria bacana com a gente.
E galera, é isso, tá? Quero tua opinião sobre tudo. Comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, já sabe, deixa o like, deixa o hype, comenta tua opinião sobre os temas aqui abaixo, por favor. A gente se encontra às 18 horas, 30 minutos na nossa jornada esportiva. O link já está criado, ativa o lembrete, cola com a gente. E o pós-jogo logo na sequência, por volta das 10h30 da noite. Valeu, falou e tamo junto!